Pronto. Então, gente, vamos lá. A gente, nesta aula, vai continuar com o cálculo de reações de apoio, só que aqui a gente vai realizar alguns exemplos de pórticos, né? A gente, na aula anterior, fez exemplos de vigas. Aqueles que sobraram, a gente depois vai realizar na semana que vem. Com o que vai ficar dessa aula aqui também. Então, pessoal, os pórticos, eles são sistemas reticulares que vocês também aprenderam nas primeiras aulas. Eles são compostos por barras e também possuem vinculações de apoio, que vocês já conhecem a simbologia, é a mesma coisa, né? Então, vamos ver o primeiro exemplo de determinação de reações de apoio para um pórtico plano. Vamos lá, pessoal. Esse exemplo aqui, ele está no livro da Maria Carcão. Eu só troquei aqui as unidades, porque no livro dela está a tonelada-força. Então, para usar uma unidade do sistema internacional, que na verdade é um Newton, né? Mas o quilonewton já é uma unidade muito mais próxima, né, do que tonelada. Como que a gente procede aqui o cálculo? Pessoal, a mesma coisa. Passo 1, a gente vai retirar os apoios e vai substituir pelas reações que vão surgir nesses apoios. A gente tem aqui, da mesma forma, um apoio simples, o do primeiro gênero, e outro apoio aqui, que seria do segundo gênero, ou articulação. Certo? Então, vamos lá. A gente vai ter, então, três reações nos apoios. Uma reação no apoio B no eixo Y e duas reações no apoio A nos eixos Y e X. Nesse caso, pessoal, eu troquei aqui a simbologia porque esse exemplo é do livro. Então, eu já peguei ele do livro e está com essa simbologia, mas é a mesma coisa. Certo? A gente tem, então, um momento aplicado aqui no ponto C, uma carga concentrada aplicada no ponto D, e no ponto E, uma carga também concentrada na direção do eixo X, tá bom? Então, a gente faz a mesma coisa, cria o esquema, retirando os apoios e colocando as reações. Vamos lá, a gente vai fazer o quê? Mesma coisa, usar as três equações do equilíbrio estático, somatório de forças em Y, em X, em Y e somatório de momentos. Então, vamos começar determinando a reação HA, que seria a reação aqui horizontal no apoio A. Mesma coisa, a gente vai usar a equação de somatória de forças no eixo X. Então, pessoal, quais são as forças atuando aqui no eixo X? Vamos lá. Que força a gente tem aqui nessa estrutura atuando no eixo X? É o 40 newtons ali. Então, E, né? 40 60 quilonewtons. E os 60 kN. Ah, Sim, 40 é a força ali. mas 40 quilonewtons, ela está no eixo Y, certo? É 60. No eixo X, só tem essa força aqui de 60 quilonewtons. Então, para a determinação da força, da reação de apoio, perdão, HA, aqui no apoio A, a gente vai utilizar apenas essa força, que é a única que está atuando no eixo X. Beleza? Beleza. Então, da mesma forma, a gente coloca aqui a reação do apoio em A, mais 60 igual a zero. Olhem aqui como ficou. Negativo. Lembram? O que a gente faz quando dá negativo? Você vira o lado. Troca o sentido ali. A gente vai inverter o sentido.
aqui dá para visualizar ainda melhor, porque é uma força. Então, vocês têm uma força atuante de 60, sentido para a direita. Então, a reação no apoio, ela tem que estar no sentido oposto. Se eu arbitrei ela aqui no início no mesmo sentido, é lógico que ela vai dar um valor negativo. Então, eu teria que trocar esse sentido aí. Eu não lembro se eu troquei. Eu não troquei aqui nesse exemplo. Mas... Exatamente, é o que eu estava em dúvida. Por que aquela força de apoio ali está para a direita? Na verdade, eu peguei esse exemplo já do livro, ele está pronto, né? Então, eu não criei aqui a figura como a nós outros nos anteriores. Mas essa aqui é para inverter para o outro lado. Uma vez que você obtém um valor negativo, você precisa inverter esse sentido aqui. Eu vou colocar aqui uma setinha. Professora, uma outra dúvida que eu tenho aqui os tipos de apoio, eles definem esse sentido da força? Não, né? Não tem nada a ver, né? Não, você vai arbitrar o sentido. Os apoios eles vão definir apenas as direções, né? Tá. X, ou Y, ou momento. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, não tem relação nenhuma, né? Essa reação aqui, ela tem que ficar no sentido contrário, tá bom? Já coloquei uma setinha aqui para vocês saberem que quando ela dá um valor negativo, vocês precisam inverter aqui o sentido, tá? Então, uma vez determinado o valor da reação horizontal aqui no ponto A, vamos determinar, então, a reação vertical aqui no ponto A. Qual equação a gente usaria, então? FY. Exatamente. A gente vai usar, então, aqui o somatório de forças no eixo Y, porque essa força está no eixo Y. Vamos ver o que acontece. Vai ser a mesma coisa. Eu tenho aqui que a reação VA, né? Menos 40 kN, porque tem essa força aqui no sentido da gravidade, apontando para baixo, mais a reação aqui do apoio V, né? Vai ser 0. Só que com essa equação eu vou ficar com duas incógnitas, porque eu não tenho como determinar os valores, né? Aí vai ficar que a reação em A mais a reação em V vai ser 40. Observem, pessoal, que aqui está faltando a unidade, né? Então, lembrem aqui, são 40 kN. Então, eu não consigo resolver com essa equação. Eu vou fazer o quê? Eu preciso, para determinar o valor da reação em A, conhecer o valor da reação em V. Qual a equação que está sobrando, ou seja, que está faltando para usar aqui? Do momento. Soma de momentos. Então, a gente vai usar soma de momentos, porque a gente não consegue, com o somatório de forças, determinar o valor, porque a gente tem outra incógnita. Então, vamos realizar de novo o somatório de momentos com respeito ao ponto A. Vamos lá. Quando a gente for fazer o somatório, quais são as forças produzindo o momento aqui no ponto A? Vamos lá. Menos 256 newtons por metro. Bem, esse aqui já é um momento aplicado. É lógico, ele vai entrar na equação também. Mas esse aqui é um momento, né? As forças que estão atuando nessa estrutura, quais delas vão produzir momento aqui no ponto A? Contando força e reação de apoio, tudo. 40. 60 também vai. Exatamente. 40, 60 e VV. Porque essas que estão aqui no ponto, elas não produzem momento, tá bom? Então, a gente vai incluir o momento que a força de 40 kN está produzindo, o momento que a força de 60 kN está produzindo, o momento que a reação em V está produzindo e o momento aplicado aqui, que ele está lá e é o momento. Beleza?
Vamos ver, então, os sentidos, os giros que esses momentos vão produzir no ponto A. Vamos começar com a força de 40 kN aqui no ponto D. Ela vai fazer girar o ponto A em que sentido? Vai fazer girar Negativo. o horário. Exatamente. Horário negativo. Horário negativo. A força de 60 kN, ela vai fazer girar o ponto A em que sentido? Horário também. Do horário também. Beleza, também. Horário negativo. E a reação em V? No ponto B? Anti-horário. Anti-horário. Anti-horário positivo. Positivo. Certo? E o momento atuando aqui? Ele está em que sentido? Anti-horário. Anti-horário também, positivo também. Então, pessoal, a gente coloca o momento positivo de 256 kN/metro menos esse aqui que está girando em sentido horário, o produzido pela força de 40, multiplicado pela distância, que é 5 metros, menos o momento que produz a força de 60 kN, porque também está girando no sentido horário, multiplicado pela distância até o ponto A, que no caso seria aqui 8 metros, mais o momento anti-horário, que é positivo, produzido pela reação no ponto B, multiplicado também por 8 metros, que seria a distância aqui dessa reação até o ponto A. Fazendo a continha, a gente vai chegar em um valor da reação aqui em B de 53 kN. Certinho? E então, pessoal, conhecendo já o valor da reação no ponto E, a gente determina a reação no ponto A, usando essa equação que a gente já tinha estabelecido aqui, né? De somatório de forças em Y. Então vai ficar 40 sobre 553, quer ver? Então, a gente tem aqui que VA, né? Mais VV é 40. A gente determinou aqui VV 53. Então, a gente faz 40 menos 53. A gente tem aqui 13 kN. Observando que está negativo. Então, significa o quê? O que significa o sentido negativo? Tem que inverter o sentido. Isso. Então, essa reação aqui no apoio A, vertical, o sentido arbitral está errado, né? O verdadeiro sentido dela vai ser apontando para baixo, tá certo? Vamos lá, estou colocando as setinhas aqui no sentido certo. Beleza? Então, vamos lá. A gente já terminou, então, as 3 reações. Alguma dúvida? Tá indo, professora, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Outro exemplo, pessoal. Um pórtico com cargas distribuídas, carga uniforme, carga triangular. Mesma coisa que a gente já falou. Vocês veem que ou seja, o modelo é mais complicado, porque ele possui mais cargas atuantes. A geometria é um pouco mais complicada, porque são mais barras, mas o princípio é o mesmo. Se vocês aplicam o procedimento, as equações de equilíbrio, vocês não vão ter problema nenhum, porque é a mesma coisa. É só analisar direitinho, porque tem mais coisas aí atuando, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente tem um apoio de que tipo? Segundo gênero. Certeza? Olha o apoio. Terceiro. Terceiro, seria um engaste, né? O engaste, ele restringe 3 movimentos. Então, a gente vai ter
3 reações no apoio. 2 reações nos eixos X, Y, 2 forças reativas e um momento também nesse ponto. Então, eu coloco os sentidos de forma arbitrária. Eu não sei se essa reação aqui ela vai estar apontando realmente para a direita ou se ela vai apontar para a esquerda. Bom, na verdade, observando a figura, vocês já vão saber, né? Mas, por exemplo, o momento, eu não sei realmente se o sentido que eu arbitrei, ele está certo. Eu vou saber no cálculo. Então, você estabelece um sentido e você faz o cálculo de forma coerente, considerando o sentido, o sinal do sentido que você estabeleceu. Vamos fazer, então, para ver como que fica. Vamos começar pela reação R em X, tá bom? Então, a gente vai utilizar a equação de equilíbrio de força no eixo X. Somatório de forças no eixo X vai ser igual a 0. Que força a gente tem atuando aqui no eixo X? Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Que forças estão atuando aqui no eixo X? Nessa figura aqui. No eixo X está o 4 kN/m? Eixo X, não Y. 8 quilonewtons e 3 8 kN e 3 kN, foi mal, desculpa. Exatamente. 8 kN, essa concentrada aqui, e 3 kN por metro, dividido por metro, que seria uma carga distribuída aqui nessa barra vertical. Então, só essas, porque essa aqui está na direção do eixo Y. Então, vamos lá. A gente tem uma carga distribuída, a gente faz o que com ela, então? Acha resultante. Exatamente. Acha a resultante dessa carga aqui, que vai ser quanto? 6. 6 kN aplicado onde? No meio. No meio desse Vai comprimento ficar aqui. vai ficar um para cada lado. Exato, vai ficar 1 metro para cada lado e ela vai estar aplicada aqui no meio. Aqui, 6 kN. Você subtraiu? Não entendi. Do 8 de 3. Então, Ela somou as duas e dividiu pela distância, 2 metros. Ah, tá. Beleza. você multiplica o valor da carga distribuída pela distância, pelo comprimento no qual ela está aplicada. Seria 3 kN por metro, multiplicado por 2 metros, é 6 kN concentrado no meio daquele trecho, ou seja, a 1 metro aqui de cada extremidade. E a carga triangular, pessoal, a mesma coisa. A gente calcula como? Já a gente viu um exemplo. Quando é triangular, vai ser o valor da carga multiplicado pelo comprimento. Observem aqui que o comprimento aqui é 2 metros, né? Ela chega aqui até 2 metros. Perdão. Então, a gente vai multiplicar 4 por 2 e vai dividir por 2, porque é um triângulo. Lembrem que a gente fez um exemplo na aula passada. Então, a gente tem 4 por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4 kN aqui aplicados. Lembrem que uma carga triangular, a resultante, ela está aplicada a 1/3 do comprimento, certo? L dividido por 3, ou 2L dividido por 3. Nesse caso aqui, a gente vai colocar ela 2L, perdão, a gente vai colocar ela em L sobre 3, porque é L sobre 3 do ponto máximo e 2L sobre 3 do ponto de valor zero. Então, a gente tem aqui que ela vai estar a L, que seria 2, dividido por 3, né? 2 sobre 3 metros. Eu coloquei a fração, mas você pode dividir, podem colocar o decimal, não tem problema. Tá bom? Então, vamos fazer
a continha agora, eu coloquei a resultante aqui já para vocês terem um esquema das resultantes, né? Mas a gente vai fazer a continha no eixo X. Vamos lá. A gente tem, então, 8 kN apontando para a direita, positivo, mais a resultante de 6 apontando para a direita, positivo, mais a reação em X que eu arbitrei apontando para a direita, então, positivo. Né? Eu estou sendo coerente com o sentido que eu coloquei aqui. Vamos ver se ela realmente vai estar nesse sentido. Então, se eu fizer a soma e passar para o lado contrário, eu vou ter uma reação aqui em X negativa. O que está me dizendo isso? Que eu coloquei o sentido aqui errado, então eu vou inverter o sentido. Apenas isso. Né? Mesma coisa, observem aqui o sinal negativo, eu já inverti aqui o sentido. Perceberam? Sim. Ela estava assim, apontando para a direita. Eu inverti, apontando agora para a esquerda. Então, essa reação vale 14 kN. Vamos lá, vamos continuar, então, determinando a reação agora em Y. Mesma coisa, pessoal. A gente vai aplicar qual equação? Somatório de forças no eixo Y. Tem que ser igual a 0. Vamos lá. Essa aqui é simples. No eixo Y, que força está atuando aqui? Vamos lá. 4 kN, né? Exatamente. Só tem essa força aqui de 4 no eixo Y. Então, essa aqui é simples. A gente sabe que a reação vai ser 4 kN no sentido oposto. Beleza? Então, a gente já tem essa reação aqui também determinada. Está faltando unicamente o quê? O momento aqui. O momento reativo, né? Que a gente vai utilizar a equação que está faltando de somatório de momentos. Vamos lá. Somatório de momentos, então, com respeito ao ponto A. Eu não coloquei aqui a letrinha, mas vamos chamar de A, né? Também só tem esse apoio, né? Então, a gente vai fazer o somatório de momentos aqui em relação ao apoio. Vamos lá. Quem se atreve a ir falando aqui quais seriam os momentos atuantes nesse ponto? 4 kN. 4 kN multiplicado por 2,3 metros. Exatamente. Isso aqui se mexeu um pouquinho para o lado, mas está... Vamos lá. Se mexeu um pouquinho mais. Beleza. Então, seria 4 kN por 2,3 metros. Qual outro momento? Quem mais? Vamos lá. 6 kN sobre 4 metros. 6 kN, eu vou multiplicar pela distância até o ponto A, que seria 4 7 metros. mais 2, 6, mais 1 aqui, 7 metros. Tá certo? Beleza. Então, a gente tem esse momento produzido por essa força e o momento produzido por essa força. A gente tem outra força pontual aqui, lembrem, 8 kN, que também a gente vai incluir. Então, o momento produzido por essa força seria 8 kN por 8, beleza. E o momento aplicado, que a gente precisa incluir na equação. Lembrem que a gente vai colocar os sentidos de todos esses momentos aí, tá? Vamos lá. Eu dei para trás aqui. Vamos lá. Então, pessoal, aqui tem menos 5 kN,
eu comecei na ordem aqui, por esse momento que está aqui, para a gente não se perder. Vocês comecem sempre seguindo uma ordem, porque senão vocês podem perder aqui alguma força. Então, eu vou começar assim, por essa barra, depois vou para essa outra barra aqui. O momento aplicado, ele está girando aqui horário, então, negativo. Certo? Vamos lá. Vamos para essa barra aqui. Nessa barra aqui, eu tenho esse 8 kN por 8 metros, girando horário também negativo. Eu tenho 6 kN por 7 metros, girando também horário, também negativo. E eu tenho 4 kN por 2 dividido por 3 metros, também girando horário. Professora, eu Sim, não posso colocar esse 2,3 aqui, 2/3 aqui em ponto 66, não? pode. Que seria a conta, dividir 2 por 3 daria 2. Pode Daria sim, ponto pode 66. dividir, pode deixar assim, como você preferir. É porque acho que fica mais fácil. Tá bom. Então, pessoal, mais um momento que eu arbitrei aqui no sentido contrário, né? Então, a gente passa tudo isso aqui para o outro lado, faz a continha, e a gente vai chegar no valor desse momento de 113,7 kN multiplicado por metro. Beleza? Alguma dúvida aqui? Eu só me perdi, professora, desse 2 dividido por 3 da senhora aí. Então, esse 2 dividido por 3 é a distância dessa resultante até a extremidade, né? Que seria até o ponto A, que a gente está analisando. Por quê? Porque quando a carga ela está distribuída de forma triangular, a gente considera ela aplicada, né? Como no centro desse triângulo, que seria L sobre 3 do lado de maior carga, de carga máxima, ou 2L sobre 3 do lado de carga mínima. Então, eu vou colocar a L sobre 3 aqui do lado de carga máxima. L seria 2, olha aqui. 2 Tô sobre vendo. 3. Ah, Então, tá, beleza. então, essa é a distância, por isso. Ficou claro já? Sim, sim. Perfeito. Vamos ver outro exemplo, então. Gente, é muito exercício hoje, mas vocês têm aí bastante para praticar. A gente vai ver um exemplo aqui, agora, com uma carga inclinada, pontual. Então, pessoal, o mais comum é ter cargas inclinadas, porque vocês sabem que em uma estrutura vocês podem ter cargas em qualquer direção, né? Por exemplo, a carga do vento, ela pode vir em qualquer direção. E as normas, normalmente, já elas recomendam considere atuando a 45 graus ou a 30, depende da norma. Né? Agora começou a ficar bom. Hein? Então, vocês vão ter cargas inclinadas também. Então, a gente tem um exemplo aqui. Lembrem que o vento, quando a gente classificou as cargas, de acordo com a variação no tempo, o vento era uma carga dinâmica, mas ela é considerada como uma carga estática. Então, a gente classificou na aula passada como uma carga pseudoestática. Porque na prática de desenho, a gente considera como uma carga estática. Ela não é, mas a gente faz uma simplificação e considera como sendo. Né? No caso do vento, pessoal. Isso não é feito sempre, né? Em algum local que o vento seja muito significativo, você não pode fazer essa simplificação. Mas, na prática, na maioria das estruturas, a gente faz. Então, vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu beber uma água aqui, que estou com a garganta seca.
O que a gente vai fazer quando aparece uma carga inclinada? Então, simples, pessoal. A gente sabe que quando tem um vetor, a gente pode decompor esse vetor nas direções ortogonais. Você tem aqui o valor do ângulo, né? Alfa. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que aparecer uma força inclinada, a gente vai decompô-la nos eixos ortogonais x, y, né? Para deixar ela nas direções das outras forças e nas direções das reações dos apoios, certo? Como que a gente vai decompor esse vetor aqui de força? Vamos lá. Então, ele está atuando aqui inclinado, né? A 36,8 graus. Eu coloquei aqui os eixos ortogonais, né? X, Y. A gente vai trabalhar com as componentes desse vetor. Lembrem que a gente falou na aula passada também sobre força resultante, né? A resultante de uma força, ela é a soma das componentes. Vocês devem ter uma noção disso também, de soma de vetores. E a força é um vetor, né? Então, a gente calcula as componentes em cada um dos eixos, né? A componente no eixo Y, você pega a força e multiplica pelo cosseno do ângulo. E a componente no eixo X, você multiplica a força pelo seno do ângulo. Então, pessoal, se você pega uma calculadora aí, calcula o cosseno e o seno de alfa, vocês vão ter a força em cada uma dos eixos ortogonais, né? Em cada um dos eixos. O cosseno desse ângulo dá aproximadamente, né? 0,8 e o seno aproximadamente 0,6. Multiplicando aqui, vocês vão ter uma componente, então, de 8 kN aplicada no eixo Y e uma componente de 6 kN aplicada no eixo X. Então, pessoal, observem a figura. A gente substituiu aqui esse vetor inclinado pelas componentes, atuando no mesmo ponto que ele estava. Observam aqui? Vamos lá. Eu já substituí esse vetor pelas duas componentes. Agora, a gente pode trabalhar da mesma forma que a gente estava trabalhando, que a gente vem trabalhando até agora, né? Então, eu deixei um sistema aqui equivalente com as componentes. Vamos lá. Eu tenho também uma carga aqui distribuída nesse comprimento aqui de 3 metros. Eu já calculei a resultante, porque vocês sabem que a gente vai precisar da resultante para o cálculo. Então, 10 kN por metro, multiplicado por 3, 30 kN, né? Aplicados no centro desse vão aqui, dessa barrinha de 3 metros. Então, está a 1,5 do ponto C. Certinho aí? Então, pessoal, olhem como a gente transformou aqui o nosso sistema para realizar o cálculo. A gente pegou a força, calculou as componentes nos eixos ortogonais, substituiu. A gente calculou a resultante, substituiu, né? Agora o sistema de forças ele está certinho para a gente realizar o cálculo. Esse sistema é equivalente a isso aqui. E equivalente a esse outro aqui. Então, a gente está representando a mesma coisa, né? Vamos lá. Se a gente retirar os apoios, vai ter uma reação aqui em que direção? Olhem o tipo de apoio aqui, B. A gente vai ter, então, uma reação aqui em que direção? Em qual dos eixos?
No ponto pessoal. A, tem no eixo No eixo Y, No ponto B, no eixo Y, certo? E no ponto A, ponto X e Y, nos dois. que é de segundo Exato. gênero. Perfeito. Não, terceiro gênero, ponto A. Não, perfeito. No ponto A é segundo gênero, é uma articulação, né? Então, a gente coloca as reações. Uma reação aqui no ponto B, no eixo Y, e duas reações no apoio A. Uma no eixo X, outra no eixo Y. Então, a gente já tem aqui o nosso esquema prontinho para aplicar as equações. Vamos lá. A gente vai começar por qual? Por qualquer uma. Eu vou começar pela que eu coloquei aqui na apresentação, que foi a reação em X. Então, vamos lá. A gente vai usar, então, a equação de soma de força no eixo X. Beleza? Que forças a gente tem atuando no eixo X? Seis quilonewtons. 6 quilonewtons. Exatamente. A gente só tem 6 kN aqui. Então, sabemos que essa reação ela vai valer 6, né? Aqui eu já coloquei no sentido oposto aqui a força atuante, então ela está dando positivo, está certinho. Então, a gente já encontrou essa reação. Vamos agora para a determinação da reação no mesmo apoio, mas na direção vertical eixo Y. Vamos usar a equação de somatório de força. Se a gente usar a equação de somatório de força, o que a gente tem? Vamos lá. Quais forças? Sim? 8 quilonewtons. 8 quilonewtons. A gente tem uma força de 8, tem uma 30. resultante de 30, e que mais? Menos 6. E a gente tem a reação em B, certo? Então, essas três forças estão atuando no eixo Y. Então, vamos lá. A gente tem a reação em A, positiva, porque eu arbitrei para cima. 8 kN negativo, porque está apontando para baixo. 30 negativo. E a reação em B positiva, porque também arbitrei para cima. Então, pessoal, fazendo a conta, a gente vai chegar nisso aqui. Então, a gente não consegue saber o valor da reação apenas com essa equação. A gente vai ter que aplicar a equação que está faltando, né? Para determinar uma dessas duas. No caso, vamos determinar a reação em B, porque a gente colocou aqui determinação da reação em A. Então, vamos determinar a reação em B e depois a gente aplica essa equação e encontra a reação em A. Beleza? Então, vamos lá. Reação em B. A equação de soma de momento, mesma coisa, em relação ao ponto A. Quais forças estão produzindo momento em relação ao ponto A nesse esquema? Vamos lá, pessoal. 8 8 quilonewtons. quilonewtons. 6, 2. 30, momento de 30. Isso. Essa de 8 produz, essa de 6 produz, essa de 30 produz, e a reação em B. Então, essas quatro forças, elas vão produzir momento no ponto A. Agora, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar essas forças pela distância delas até o ponto e colocar o sinal, positivo ou negativo, dependendo do giro, né? 8 kN multiplicado aqui por 2 metros. Está girando em que sentido? Horário. Horário, então negativo. Negativo. Certo? 6 kN aqui, multiplicado aqui por 1,5. Olhem a distância aqui na vertical, né? Girando em que sentido? Anti-horário.
anti-horário. Então, positivo. Esse 6 por 1,5, positivo. A resultante R. A gente vai multiplicar. A gente tem 4 metros mais 1,5 dá 5,5, certo? Então, a gente vai multiplicar 30 por 5,5 metros. Girando, em que sentido? Horário. Horário negativo. E a reação em V, a gente multiplica, então, por 7 metros, que é a distância aqui total da reação até o ponto A, girando anti-horário, certo? Positivo. Então, toda essa continha está aqui, né? Então, a gente faz aí as multiplicações para determinar os momentos. Passamos para o outro lado com o sinal oposto. A gente faz aqui a soma, divide por 7 metros aqui, e a gente encontra o valor da reação em B, né, no eixo Y, que deu um valor aqui de 24,6 kN. Vocês podem aí fazer as continhas na calculadora. Então, pessoal, uma vez que a gente encontrou essa reação, só está faltando essa outra aqui, que a gente já tinha feito a equação. E é só substituir o valor da reação B naquela equação de somatório de força, né? E a gente obteve, então, aqui o valor da reação em A como sendo 13,4 kN. Ele deu positivo, então o sentido que a gente colocou aqui está certinho. E a gente determinou, então, as 3 reações, certo? Alguma dúvida? Nada? Para mim tá tudo bem. Perfeito. Bom, então a gente tem só 15 minutos. A gente vai fazer mais um exemplo. Eu coloquei outro exemplo aqui bem parecido, com outra carga inclinada, para vocês terem uma prática aí bem boa, né? Mas é a mesma coisa, pessoal. Então, vamos... Não sei se eu deixo vocês fazerem, não vai dar tempo, né? Então, Deixa para casa. Vamos fazer junto rapidinho. Esse aqui já vocês sabem como é que é. Então, vamos lá. A gente inicia decompondo a força inclinada, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Nesse caso, 45 graus. Se vocês lembram que o cosseno e seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, né? É igual. E isso é aproximadamente 0,71. Então, a gente faz aí a continha, multiplica o valor da força pelo cosseno, e no caso o seno é o mesmo, então essas duas componentes têm o mesmo valor nos dois eixos, no caso 17,8 kN. Vamos lá. E a gente substitui, então, e coloca as componentes dos eixos ortogonais, e essa força inclinada sumiu, a gente já fez um sistema equivalente, e a gente pode trabalhar da mesma forma, pessoal. A reação aqui no apoio em B, foi a que eu coloquei aqui para determinar primeiro. Observem aqui, tem uma reação nesse apoio. Aqui ele ficou... Eu esqueci de tirar a simbologia dos apoios, uma vez que a gente coloca reações. Mas não tem problema. Eu recomendo vocês fazerem durante o cálculo, porque vocês vão ficar com com as contas mais organizadas, né? Mas também não tem problema se você quer deixar aí o apoio. Então, vamos fazer o somatório de forças no eixo X para determinar... Eu teve um erro aqui. Na verdade, era para ser
a reação H aqui. Vamos lá, peraí. Então, pessoal, para determinar a reação H, a gente vai utilizar essa força aqui, a componente desse 7,8. A gente tem outra força aqui de 40 kN, que são essas duas que estão aqui. Colocando os sinais aí certinhos, de acordo com o sentido, a gente tem aqui a reação horizontal no ponto A, né? Aqui eu tenho um errinho aqui. Seria a reação horizontal no ponto A. Beleza. Certinho agora. Beleza. A reação vertical no ponto A, no apoio A. Somatório de forças no eixo Y. A gente tem a reação aqui apontando para cima, arbitrada, positiva, mais essa componente aqui, que também está apontando para cima. Observem que a gente fez a decomposição e o vetor inclinado ele estava assim nessa direção, apontando assim para cima. Então, a componente aqui está para cima, tá? A gente tem essa força de 60 kN aqui negativa, apontando para baixo. E a gente tem a reação aqui no apoio V. A gente vai ter aqui novamente as duas incógnitas. A reação vertical em A e em V, que vão somar, então, 42,3 kN, quando você faz a continha aí de 60 menos 17,8. E para determinar, então, uma das incógnitas, novamente, a mesma coisa. Somatório de momentos com respeito ao ponto A. Por que com respeito ao ponto A, pessoal? Porque eu estou determinando aqui a reação em V. Então, quando eu faço soma de momentos com respeito ao ponto A, eu vou eliminar essa aqui. Eu vou ter unicamente essa incógnita e consigo determinar. Vamos lá. Quais são os momentos, então, atuando aqui no ponto A? Quais são as forças produzindo o momento aqui em A? Vamos lá. Em A é 60. Essa aqui de 60 vai produzir um momento. É o 17 ali, 17,8, né? Essa aqui vai produzir um momento de 17,8. Qual Essa outro? 17 também sobe? Essa subindo também pega ela? 1,8? Não, apenas a componente em X, porque a componente aqui em Y, ela está passando aqui no eixo do ponto. Então, ela não tem uma distância, né? Ela não tem um braço que possa exercer um momento. Ela está passando aqui no eixo. Ela está um pouco aqui para fora pela representação, né? Mas ela está atuando aqui no eixo. Então, a gente tem essa aqui, componente em X. E qual outra força? 40. 40. O que mais? 80. PP. A reação em V. E que mais? 80 kN. E o momento aplicado, que vai entrar na conta, certo? Então, aí a gente já tem toda essa força que produzem um momento. Multiplicar cada uma delas, pessoal, pela distância até o ponto e colocar o sentido. Positivo se gira anti-horário, negativo se gira horário. Certo? Aqui está a continha, então. A reação em V por 8 metros. Positivo, porque está girando aqui anti-horário. Menos 40 kN, essa força aqui, multiplicado pela distância até o ponto aqui, que é 6. No caso, ela está girando aqui horário, negativo. A força de 60 kN produz um momento de 60 por 4 metros aqui, né? Girando, horário, negativo. E o momento aqui aplicado, a gente soma, né? Ele está anti-horário, então ele é positivo. A gente soma o momento aqui aplicado. E por último,
a componente aqui, né? Observem que eu vim para esse lado aqui, subi, vim para cá, para não perder nenhuma força, né? Eu comecei aqui para o lado do apoio V, depois por cima, e depois baixei aqui. Então, aqui eu estou colocando a força de 17,8 multiplicado por 3, que é a distância, girando horário negativo, tudo isso igual a 0. Aí, fazendo a continha, a gente vai obter o valor da reação no ponto B, né? 56,7 kN. Certinho? E assim, a gente já tinha a outra equação e só vai substituir o valor da reação em V, no ponto B, né? VV, e calcular a reação vertical em A. Observem aqui, a reação vertical em A, deu negativa, né? Eu tinha a equação já que a soma delas duas ia ser 42,3 kN. Eu substituí aqui 56 na reação vertical em B, então ela passa para o outro lado, isso traindo. Quando eu faço essa continha, eu vou ter um valor negativo. Então, a gente faz o quê? A gente inverte o sentido aqui dessa reação. Observem que vocês têm que ficar atentos, porque nem sempre as reações nos apoios, elas vão apontar para cima. Essa aqui está dando negativo, então ela está errada. O sentido que eu arbitrei está errado. Então, aqui, pessoal, observem, sinal negativo, eu vou inverter. Eu já coloquei aqui certinho invertido. Estão vendo? Aqui ela está apontando para baixo. Então, é muito importante vocês ficarem atentos aí ao sinal. Quando o sinal é negativo, não esqueçam de inverter o sentido, porque isso muda todo. Agora, se vocês fizerem a verificação com as equações de equilíbrio estático, somatório de forças e somatório de momentos, com respeito a qualquer ponto, ela tem que dar 0. Quando você faz a conta e fecha 0, você tem absoluta certeza de que você determinou os valores das reações certinhos. Entenderam, pessoal? Sim. Beleza. Então, eu vou deixar a aula aqui, né? Porque já não dá tempo para fazer mais nada. Tem mais exercício. Vou deixar para vocês fazerem em casa. E o que a gente pode fazer é resolver mais algum na próxima aula, principalmente os que vocês ficarem com dúvidas. Então, vocês tentem realizar alguns em casa e tragam para a próxima aula os que vocês ficaram com dúvida, tá? Não entendi, esse aqui deu errado por algum motivo, e a gente vai ver na próxima aula. Professora, Sim, pode falar. eu não sei se é possível a senhora disponibilizar para a gente, antes da aula, o PDF com os exercícios, que aí a gente imprime e acompanha. Durante a aula só vai resolvendo. Eu não sei se é possível. Verdade, uma boa, né? Então, aqui você já tem todos os exercícios, então vocês já vão ter eles prontos. Eu só quero que vocês vejam eles e tragam as dúvidas para a próxima aula, né? Porque os exercícios... Eu digo, se na próxima aula você for incluir mais algum exercício que a gente não tem ainda, entendeu? Não. A gente só vai na próxima aula ver o que faltou, principalmente as dúvidas, e aí a gente vai para outra coisa, tá? Então, exercícios vão ser só esses aqui e o trabalho. Eu acredito que, assim, vocês tenham conseguido entender com esses exemplos, porque é a mesma coisa, pessoal. É só praticar e praticar diferentes exercícios. Professora, Sim. existe a possibilidade da senhora adiantar o material para que a gente possa ler o material antes da senhora dar aula? Só assim, se a gente ficar com alguma dúvida ou não for entendendo, a gente já vai sendo mais específico. Consegue aproveitar melhor o tempo. Então, vocês querem que eu passe a apresentação antes da aula? Isso.
Não, a gente pode fazer isso para a aula que vem. Eu Muito posso, obrigado. eu posso disponibilizar aí uns dois dias antes, mais ou menos, não sei. Porque Ó, lembra que eu isso tenho é que bom que o preparar a pessoal aula não também. copia. Isso é bom que o pessoal não fica copiando ou dando print, entendeu? Aí já te adianta também. Sim, tá certo. Então, vamos fazer isso. Só que eu vou passar para vocês 2 dias antes, mais ou menos, talvez 3, não sei. Porque lembrem que eu tenho que preparar as aulas, né? A apresentação, ela já não vem pronta, eu tenho que fazer. Ainda que seja um dia antes, já é o suficiente para a gente poder dar uma olhada. Tá bom. Então, eu vou passar no WhatsApp semana que vem, um dia antes, o conteúdo, e vocês já veem o conteúdo e a gente aproveita mais o tempo. Tá bom? Show, professora. Show. Perfeito. Mais Bom alguma final de dúvida? semana, senhora. Bom final de semana. Para vocês Não, também. tranquilo. Deixa eu parar Professora, de... professora, a minha internet caiu várias vezes. Eu tenho que botar de novo o meu nome no chat? Não, se você já votou, não tem problema, ele já aparece aqui para mim. Tá bom, eu botei no início da aula. Caiu 3 vezes, mas tá bom, só para te deixar ciente. Obrigado, tá? Boa Nada. noite. Valeu, Então, Boa noite. pessoal, boa noite aí. A gente Aula se vê maravilhosa semana aí, que valeu. vem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Tchau, pessoal.